Resolução número 3, de 21 de novembro de 2018. Atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio. O presidente da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, em conformidade com o disposto no artigo 9º, parágrafo 1º, a linha C, da Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961, com a redação dada pela Lei nº 9.131, de 25 de novembro de 1995, no parágrafo 1º do artigo 9º e no artigo 90, bem como nos artigos 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 35, 35, a 36, 36A, 36B e 36C, 37, 38, 61 e 62 da Lei nº 9.394. De 20 de dezembro de 1996, atendendo aos dispositivos da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017, e tendo em vista o parecer CNE, SEB número 3, de 8 de novembro de 2018, homologado pela Portaria MEC número 1210, de 20 de novembro de 2018, publicada no DOU de 21 de novembro de 2018, resolve. Título 1. Objeto e referencial. Capítulo 1. Objeto. Artigo 1º. A presente resolução atualiza as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, a serem observadas pelos sistemas de ensino e suas unidades escolares na organização curricular, tendo em vista as alterações introduzidas na Lei nº 9.394/1996, LDB, pela Lei nº 13.415/2017. Parágrafo único. Estas diretrizes aplicam-se a todas as formas e modalidades de ensino médio, complementadas, quando necessário, por diretrizes próprias. Artigo 2º. As diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio articulam-se com as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica e contemplam os princípios e fundamentos definidos na legislação para orientar as políticas públicas educacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios na elaboração, planejamento, implementação e avaliação das propostas curriculares das instituições ou redes de ensino públicas e privadas que ofertam o ensino médio. Capítulo 2. Referencial legal e conceitual. Artigo 3º. O ensino médio é direito de todos e dever do Estado e da família, e será promovido e incentivado com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, e sua qualificação para o trabalho, Resolução CNE, SEB março de 2018. Diário Oficial da União, Brasília, 22 de novembro de 2018, Seção 1, pp 21, 24. Conforme previsto no artigo 205 da Constituição Federal, e no artigo 2º da Lei nº 9.394/1996, LDB. Artigo 4º. As instituições de ensino que ofertam essa etapa da educação básica devem estruturar suas propostas pedagógicas, considerando as finalidades previstas no artigo 35 da Lei nº 9.394/1996, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 5º. O ensino médio em todas as suas modalidades de ensino, e as suas formas de organização e oferta, além dos princípios gerais estabelecidos para a educação nacional no artigo 206 da Constituição Federal, e no artigo 3º da LDB, será orientado pelos seguintes princípios específicos. Inciso 1. Formação integral do estudante, expressa por valores, aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Inciso 2. Projeto de vida como estratégia de reflexão sobre trajetória escolar na construção das dimensões pessoal, cidadã e profissional do estudante. Inciso 3. Pesquisa como prática pedagógica para inovação, criação e construção de novos conhecimentos. Inciso 4. Respeito aos direitos humanos como direito universal. Inciso 5. Compreensão da diversidade e realidade dos sujeitos, das formas de produção e de trabalho e das culturas. Inciso 6. Sustentabilidade ambiental. Inciso 7.
Diversificação da oferta de forma a possibilitar múltiplas trajetórias, por parte dos estudantes, e a articulação dos saberes com o contexto histórico, econômico, social, científico, ambiental, cultural local e do mundo do trabalho. Inciso 8. Indissociabilidade entre educação e prática social, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos protagonistas do processo educativo. Inciso 9. Indissociabilidade entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem. Artigo 6º. Para fins de obtenção de maior clareza de exposição, ficam definidos os seguintes termos utilizados na presente resolução. Inciso 1. Formação integral. É o desenvolvimento intencional dos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais do estudante por meio de processos educativos significativos que promovam a autonomia, o comportamento cidadão e o protagonismo na construção de seu projeto de vida. Inciso 2. Formação geral básica. Conjunto de competências e habilidades das áreas de conhecimento previstas na Base Nacional Comum Curricular, BNC, que aprofundam e consolidam as aprendizagens essenciais do ensino fundamental, a compreensão de problemas complexos e a reflexão sobre soluções para eles. Inciso 3. Itinerários formativos. Cada conjunto de unidades curriculares ofertadas pelas instituições e redes de ensino, que possibilitam ao estudante aprofundar seus conhecimentos e se preparar para o prosseguimento de estudos ou para o mundo do trabalho de forma a contribuir para a construção de soluções de problemas específicos da sociedade. Inciso 4. Unidades curriculares. Elementos com carga horária pré-definida, formadas pelo conjunto de estratégias, cujo objetivo é desenvolver competências específicas, podendo ser organizadas em áreas de conhecimento, disciplinas, módulos, projetos, entre outras formas de oferta. Inciso 5. Arranjo curricular. Seleção de competências que promovam o aprofundamento das aprendizagens essenciais demandadas pela natureza do respectivo itinerário formativo. Inciso 6. Competências. Mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Para os efeitos desta resolução, com fundamento no caput do artigo 35, aí no parágrafo 1º do artigo 36 da LDB, a expressão competências e habilidades deve ser considerada como equivalente à expressão direitos e objetivos de aprendizagem, presente na Lei do Plano Nacional de Educação, PNE. Inciso 7. Habilidades. Conhecimentos em ação com significado para a vida, expressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais. Atitudes e valores continuamente mobilizados, articulados e integrados. Inciso 8. Diversificação. Articulação dos saberes com o contexto histórico, econômico, social, ambiental, cultural local e do mundo do trabalho, contextualizando os conteúdos a cada situação, escola, município, estado, cultura, valores, articulando as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura. A linha ao trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação da natureza, ampliada como impulsionador do desenvolvimento cognitivo, como realização inerente ao ser humano, e como mediação no processo de produção da sua existência. A linha B. A ciência é conceituada como conjunto de conhecimentos sistematizados, produzidos socialmente ao longo da história, na busca da compreensão e transformação da natureza e da sociedade. A linha C. A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em força produtiva, ou mediação do conhecimento científico, e a produção, marcada, desde sua origem, pelas relações sociais que a levaram a ser produzida. A linha D. A cultura é conceituada como o processo de produção de expressões materiais, símbolos, representações e significados que correspondem a valores éticos, políticos e estéticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade. Inciso 9. Sistemas de ensino. Conjunto de instituições, órgãos executivos e normativos, redes de ensino e instituições educacionais, mobilizados pelo poder público competente, na articulação de meios e recursos necessários ao desenvolvimento da educação, utilizando o regime de colaboração, respeitadas as normas gerais vigentes.
No âmbito destas diretrizes, o poder público competente refere-se às secretarias estaduais de educação e conselhos estaduais de educação, conforme normativo de cada unidade da federação. Inciso 10. Redes de ensino. Conjunto formado pelas instituições escolares públicas, articuladas de acordo com sua vinculação financeira e responsabilidade de manutenção, com atuação nas esferas municipal, estadual, distrital e federal. Igualmente, as instituições escolares privadas também podem ser organizadas em redes de ensino. Parágrafo único. O itinerário de formação técnica e profissional compreende um conjunto de termos e conceitos próprios, tais como: alínea a ambientes simulados. São ambientes pedagógicos que possibilitam o desenvolvimento de atividades práticas da aprendizagem profissional, quando não puderem ser elididos riscos que sujeitem os aprendizes à insalubridade ou à periculosidade nos ambientes reais de trabalho. A linha B. Formações experimentais. São formações autorizadas pelos respectivos sistemas de ensino, nos termos de sua regulamentação específica, que ainda não constam no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, CNST. A linha C. Aprendizagem profissional. É a formação técnico-profissional compatível com o desenvolvimento físico, moral, psicológico e social do jovem, de 14 a 24 anos de idade, previsto no parágrafo 4º do artigo 428 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e em legislação específica, caracterizada por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva, conforme respectivo perfil profissional. A linha de qualificação profissional é o processo ou resultado de formação e desenvolvimento de competências de um determinado perfil profissional, definido no mercado de trabalho. A linha I. Habilitação profissional técnica de nível médio é a qualificação profissional formalmente reconhecida por meio de diploma de conclusão de curso técnico, o qual, quando registrado, tem validade nacional. A linha F. Programa de aprendizagem compreende arranjos e combinações de cursos que, articulados e com os devidos aproveitamentos curriculares, possibilitam o itinerário formativo. A oferta de programas de aprendizagem tem por objetivo apoiar trajetórias formativas que tenham relevância para os jovens e favoreçam sua inserção futura no mercado de trabalho. Observadas as normas vigentes relacionadas à carga horária mínima e ao tempo máximo de duração do contrato de aprendizagem, os programas de aprendizagem podem compreender distintos arranjos. A linha G. Certificação intermediária. É a possibilidade de emitir certificação de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. A linha H. Certificação profissional. É o processo de avaliação, reconhecimento e certificação de saberes adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos nos termos do artigo 41 da LDB. Título 2. Organização curricular e formas de oferta. Capítulo 1. Organização curricular. Artigo 7º. O currículo é conceituado como a proposta de ação educativa constituída pela seleção de conhecimentos construídos pela sociedade, expressando-se por práticas escolares que se desdobram em torno de conhecimentos relevantes e pertinentes, permeadas pelas relações sociais, articulando vivências e saberes dos estudantes e contribuindo para o desenvolvimento de suas identidades e condições cognitivas e socioemocionais. Parágrafo 1º. Atendidos todos os direitos e objetivos de aprendizagem instituídos na Base Nacional Comum Curricular, BNC, as instituições e redes de ensino podem adotar formas de organização e propostas de progressão que julgarem pertinentes ao seu contexto, no exercício de sua autonomia, na construção de suas propostas curriculares e de suas identidades. Parágrafo 2º. O currículo deve contemplar tratamento metodológico que evidencie a contextualização, a diversificação e a transdisciplinaridade, ou outras formas de interação e articulação entre diferentes campos de saberes específicos, contemplando vivências práticas e vinculando a educação escolar ao mundo do trabalho e à prática social, e possibilitando o aproveitamento de estudos e o reconhecimento de saberes adquiridos nas experiências pessoais, sociais e do trabalho. Parágrafo 3º. As aprendizagens essenciais são as que desenvolvem competências e habilidades entendidas como conhecimentos em ação, com significado para a vida,
expressas em práticas cognitivas, profissionais e socioemocionais, atitudes e valores continuamente mobilizados, articulados e integrados, para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e da atuação no mundo do trabalho. Parágrafo 4º. Cada unidade escolar, em consonância com o sistema de ensino, deve estabelecer critérios próprios para que a organização curricular ofertada possibilite o desenvolvimento das respectivas competências e habilidades. Parágrafo 5º. A organização curricular deve possibilitar contínuo e articulado aproveitamento de estudos e de experiências pessoais, sociais e do trabalho. Parágrafo 6º. A distribuição da carga horária da formação geral básica e dos itinerários formativos deve ser definida pelas instituições e redes de ensino, conforme normatização do respectivo sistema de ensino. Artigo 8º. As propostas curriculares do ensino médio devem: inciso 1. Garantir o desenvolvimento das competências gerais e específicas da Base Nacional Comum Curricular, BNC. Inciso 2. Garantir ações que promovam a integração curricular, como estratégia de organização do currículo, em áreas do conhecimento que dialogue com todos os elementos previstos na proposta pedagógica na perspectiva da formação integral do estudante. B. Cultura e linguagens digitais, pensamento computacional, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes, das tecnologias da informação, da matemática, bem como a possibilidade de protagonismo dos estudantes para a autoria e produção de inovação. Seu processo histórico de transformação da sociedade e da cultura. D. A língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania. Inciso 3. Adotar metodologias de ensino e de avaliação de aprendizagem que potencializem o desenvolvimento das competências e habilidades expressas na BNCC e estimulem o protagonismo dos estudantes. Inciso 4. Organizar os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação, por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades online, autoria, resolução de problemas, diagnósticos em sala de aula, projetos de aprendizagem inovadores e atividades orientadas, de tal forma que ao final do ensino médio o estudante demonstre a competências e habilidades na aplicação dos conhecimentos desenvolvidos. B. Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que estão presentes na produção moderna. C. Práticas sociais e produtivas determinando novas reflexões para a aprendizagem. D. Domínio das formas contemporâneas de linguagem. Inciso 5. Considerar a formação integral do estudante, contemplando seu projeto de vida e sua formação nos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais. Inciso 6. Considerar que a educação integral ocorre em múltiplos espaços de aprendizagem e extrapola a ampliação do tempo de permanência na escola. Artigo 9º. As redes de ensino devem pautar a construção dos seus currículos e as instituições escolares a elaboração das suas propostas pedagógicas, na seleção dos conhecimentos, metodologias, tempos, espaços, arranjos alternativos e formas de avaliação, com base nos princípios definidos no artigo 5º desta resolução. Seção 1. Da estrutura curricular. Artigo 10. Os currículos do ensino médio são compostos por formação geral básica e itinerário formativo, indissociavelmente. Artigo 11. A formação geral básica é composta por competências e habilidades previstas na Base Nacional Comum Curricular, BNC, e articuladas como um todo indissociável, enriquecidas pelo contexto histórico, econômico, social, ambiental, cultural local, do mundo do trabalho e da prática social, e deverá ser organizada por áreas de conhecimento. Inciso 1. Linguagens e suas tecnologias. Inciso 2. Matemática e suas tecnologias. Inciso 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. Inciso 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. Parágrafo 1º. A organização por áreas do conhecimento implica o fortalecimento das relações entre os saberes e a sua contextualização para apreensão e intervenção na realidade, requerendo planejamento e execução conjugados e cooperativos dos seus professores. Parágrafo 2º.
O currículo por área de conhecimento deve ser organizado e planejado dentro das áreas de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Parágrafo 3º. A formação geral básica deve ter carga horária total máxima de 1.800 horas, que garanta os direitos e objetivos de aprendizagem, expressos em competências e habilidades, nos termos da Base Nacional Comum Curricular, BNC. Parágrafo 4º. Devem ser contemplados, sem prejuízo da integração e articulação das diferentes áreas do conhecimento, estudos e práticas de. Inciso 1. Língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas também, a utilização das respectivas línguas maternas. Inciso 2. Matemática. Inciso 3. Conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. Inciso 4. Arte, especialmente em suas expressões regionais, desenvolvendo as linguagens das artes visuais, da dança, da música e do teatro. Inciso 5. Educação física, com prática facultativa ao estudante nos casos previstos em lei. Inciso 6. História do Brasil e do mundo, levando em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Inciso 7. História e cultura afro-brasileira e indígena, em especial nos estudos de arte e de literatura e história brasileiras. Inciso 8. Sociologia e filosofia. Inciso 9. Língua inglesa, podendo ser oferecidas outras línguas estrangeiras, em caráter optativo, preferencialmente o espanhol, de acordo com a disponibilidade da instituição ou rede de ensino. Parágrafo 5º. Os estudos e práticas destacados nos incisos de 1 a 9 do parágrafo 4º devem ser tratados de forma contextualizada e interdisciplinar, podendo ser desenvolvidos por projetos, oficinas, laboratórios, dentre outras estratégias de ensino-aprendizagem que rompam com o trabalho isolado apenas em disciplinas. Parágrafo 6º. Devem ser incluídos temas exigidos por legislação e normas específicas, na forma transversal e integradora, tais como o processo de envelhecimento e o respeito e valorização do idoso, os direitos das crianças e adolescentes, a educação para o trânsito, a educação ambiental, a educação alimentar e nutricional, a educação em direitos humanos, e a educação digital. Parágrafo 7º. A critério dos sistemas de ensino, a formação geral básica pode ser contemplada em todos ou em parte dos anos do curso do ensino médio, com exceção dos estudos de língua portuguesa e da matemática que devem ser incluídos em todos os anos escolares. Artigo 12. A partir das áreas do conhecimento e da formação técnica e profissional, os itinerários formativos devem ser organizados, considerando. Inciso 1. Linguagens e suas tecnologias. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes linguagens em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em línguas vernáculas, estrangeiras, clássicas e indígenas, língua brasileira de sinais, libras, das artes, design, linguagens digitais, corporeidade, artes cênicas, roteiros, produções literárias, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Inciso 2. Matemática e suas tecnologias. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos matemáticos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em resolução de problemas e análises complexas, funcionais e não lineares. Análise de dados estatísticos e probabilidade, geometria e topologia, robótica, automação, inteligência artificial, programação, jogos digitais, sistemas dinâmicos, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Inciso 3. Ciências da natureza e suas tecnologias. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, organizando arranjos curriculares que permitam estudos em astronomia, metrologia, física geral, clássica, molecular, quântica e mecânica, instrumentação, óptica, acústica, química dos produtos naturais, análise de fenômenos físicos e químicos, meteorologia e climatologia, microbiologia, imunologia e parasitologia, ecologia, nutrição,
zoologia, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Inciso 4. Ciências humanas e sociais aplicadas. Aprofundamento de conhecimentos estruturantes para aplicação de diferentes conceitos em contextos sociais e de trabalho, estruturando arranjos curriculares que permitam estudos em relações sociais, modelos econômicos, processos políticos, pluralidade cultural, historicidade do universo, do homem e natureza, dentre outros, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Inciso 5. Formação técnica e profissional. Desenvolvimento de programas educacionais inovadores e atualizados, que promovam efetivamente a qualificação profissional dos estudantes para o mundo do trabalho, objetivando sua habilitação profissional tanto para o desenvolvimento de vida e carreira, quanto para adaptar-se às novas condições ocupacionais, às exigências do mundo do trabalho contemporâneo e suas contínuas transformações, em condições de competitividade, produtividade e inovação, considerando o contexto local e as possibilidades de oferta pelos sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Os itinerários formativos devem considerar as demandas e necessidades do mundo contemporâneo, estar sintonizados com os diferentes interesses dos estudantes e sua inserção na sociedade, o contexto local e as possibilidades de oferta dos sistemas e instituições de ensino. Parágrafo 2º. Os itinerários formativos orientados para o aprofundamento e ampliação das aprendizagens em áreas do conhecimento devem garantir a apropriação de procedimentos cognitivos e uso de metodologias que favoreçam o protagonismo juvenil e organizar-se em torno de um ou mais dos seguintes eixos estruturantes. Inciso 1. Investigação científica. Supõe o aprofundamento de conceitos fundantes das ciências para a interpretação de ideias, fenômenos e processos para serem utilizados em procedimentos de investigação voltados ao enfrentamento de situações cotidianas e demandas locais e coletivas, e a proposição de intervenções que considerem o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Inciso 2. Processos criativos. Supõe o uso e o aprofundamento do conhecimento científico na construção e criação de experimentos, modelos, protótipos para a criação de processos ou produtos que atendam a demandas pela resolução de problemas identificados na sociedade. Inciso 3. Mediação e intervenção sociocultural. Supõe a mobilização de conhecimentos de uma ou mais áreas para mediar conflitos, promover entendimento e implementar soluções para questões e problemas identificados na comunidade. Inciso 4. Empreendedorismo. Supõe a mobilização de conhecimentos de diferentes áreas para a formação de organizações com variadas missões voltadas ao desenvolvimento de produtos ou prestação de serviços inovadores com o uso das tecnologias. Parágrafo 3º. Itinerários formativos integrados podem ser ofertados por meio de arranjos curriculares que combinem mais de uma área de conhecimento e da formação técnica e profissional. Parágrafo 4º. A definição de itinerários formativos previstos neste artigo e dos seus respectivos arranjos curriculares deve ser orientada pelo perfil de saída almejado para o estudante com base nos referenciais para a elaboração dos itinerários formativos, e deve ser estabelecido pela instituição ou rede de ensino, considerando os interesses dos estudantes, suas perspectivas de continuidade de estudos no nível pós-secundário e de inserção no mundo do trabalho. Parágrafo 5º. Os itinerários formativos podem ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, dada a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino. Parágrafo 6º. Os sistemas de ensino devem garantir a oferta de mais de um itinerário formativo em cada município, em áreas distintas, permitindo-lhes a escolha dentre diferentes arranjos curriculares, atendendo assim à heterogeneidade e pluralidade de condições, interesses e aspirações. Parágrafo 7º. A critério dos sistemas de ensino, os currículos do ensino médio podem considerar competências eletivas complementares do estudante, como forma de ampliação da carga horária do itinerário formativo escolhido, atendendo ao projeto de vida do estudante. Parágrafo 8º. A oferta de itinerários formativos deve considerar as possibilidades estruturais e de recursos das instituições ou redes de ensino. Parágrafo 9º. Para garantir a oferta de diferentes itinerários formativos,
podem ser estabelecidas parcerias entre diferentes instituições de ensino, desde que sejam previamente credenciadas pelos sistemas de ensino, podendo os órgãos normativos em conjunto atuarem como harmonizador dos critérios para credenciamento. Parágrafo 10. Os sistemas de ensino devem estabelecer o regramento do processo de escolha do itinerário formativo pelo estudante. Parágrafo 11. As instituições ou redes de ensino devem orientar os estudantes no processo de escolha do seu itinerário formativo. Parágrafo 12. O estudante pode mudar sua escolha de itinerário formativo ao longo de seu curso, desde que: Inciso 1. Resguardadas as possibilidades de oferta das instituições ou redes de ensino. Inciso 2. Respeitado o instrumento normativo específico do sistema de ensino. Parágrafo 13. Os sistemas de ensino devem garantir formas de aproveitamento de estudos realizados com êxito para o estudante em processo de transferência entre instituições ou redes de ensino ou em caso de mudança de itinerário formativo ao longo de seu curso. Parágrafo 14. O itinerário formativo na formação técnica profissional deve observar a integralidade de ocupações técnicas reconhecidas pelo setor produtivo, tendo como referência a Classificação Brasileira de Ocupações, CBO. Parágrafo 15. Cabe ao Ministério da Educação a elaboração de um guia que oriente as instituições e redes de ensino na implementação dos itinerários formativos. Artigo 13. Nos currículos da educação escolar indígena, educação escolar quilombola e de comunidades tradicionais podem ser considerados outros saberes relevantes às realidades dessas comunidades. Artigo 14. A critério das instituições e redes de ensino, em observância às normas definidas pelo sistema de ensino, os currículos e as matrizes podem ser organizados de forma que a distribuição de carga horária da formação geral básica e dos itinerários formativos sejam dispostos, em parte ou em todos os anos do ensino médio. Parágrafo único. Os currículos podem permitir que o estudante curse. Inciso 1. Mais de um itinerário formativo dentro de seu curso de ensino médio. Inciso 2. Itinerários formativos de forma concomitante ou sequencial. Artigo 15. Na organização do itinerário de formação técnica e profissional podem ser ofertados tanto a habilitação profissional técnica quanto a qualificação profissional, incluindo-se o programa de aprendizagem profissional em ambas as ofertas. Parágrafo 1º. A habilitação profissional técnica de nível médio deve atender às respectivas diretrizes curriculares nacionais. Parágrafo 2º. As instituições e redes de ensino podem iniciar a oferta de formações experimentais de cursos de habilitação profissional técnica de nível médio que não constem no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos com autorização específica de seu sistema de ensino. Parágrafo 3º. Em até 3 anos do início da oferta da referida formação experimental, o sistema de ensino deverá deliberar a respeito do seu reconhecimento e, em caso positivo, os cursos serão incluídos no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, preferencialmente, no prazo de até 6 meses, limitados ao prazo de 5 anos, contados da data de oferta inicial da formação. Parágrafo 4º. O itinerário formativo possibilita a concessão de certificados intermediários de qualificação profissional técnica, desde que seja estruturado e organizado em etapas com terminalidade, segundo os interesses dos estudantes, as possibilidades das instituições e redes de ensino, as demandas do mundo do trabalho e a relevância para o contexto local. Parágrafo 5º. Os itinerários de formação técnica e profissional podem compreender a oferta de um ou mais cursos de qualificação profissional, desde que articulados entre si. Parágrafo 6º. As instituições de ensino que adotem itinerário formativo que contemple programa de aprendizagem profissional, desenvolvido em parceria com as empresas empregadoras, incluindo fase prática em ambiente real de trabalho no setor produtivo ou em ambientes simulados, devem observar estas diretrizes curriculares nacionais e os instrumentos estabelecidos pela legislação da aprendizagem profissional. Artigo 16. A critério dos sistemas de ensino, a oferta do itinerário formativo da formação técnica e profissional deve considerar: Inciso 1.
A inclusão de vivências práticas de trabalho, constante de carga horária específica, no setor produtivo ou em ambientes de simulação. Estabelecendo parcerias e fazendo uso, quando aplicável, de instrumentos estabelecidos pela legislação sobre aprendizagem profissional. Inciso 2. A possibilidade de concessão de certificados intermediários de qualificação para o trabalho, quando a formação for estruturada e organizada em etapas com terminalidade. Capítulo 2. Formas de oferta e organização. Artigo 17. O ensino médio, etapa final da educação básica, concebida como conjunto orgânico, sequencial e articulado, deve assegurar sua função formativa para todos os estudantes, sejam adolescentes, jovens ou adultos, mediante diferentes formas de oferta e organização. Parágrafo 1º. O ensino médio pode organizar-se em tempos escolares no formato de séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos, sistema de créditos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim o recomendar. Parágrafo 2º. No ensino médio diurno, a duração mínima é de 3 anos, com carga horária mínima total de 2.400 horas, tendo como referência uma carga horária anual de 800 horas, distribuídas em pelo menos 200 dias de efetivo trabalho escolar, considerando que: Inciso 1. A carga horária total deve ser ampliada para 3.000 horas até o início do ano letivo de 2022. Inciso 2. A carga horária anual total deve ser ampliada progressivamente para 1.400 horas. Parágrafo 3º. No ensino médio noturno, adequado às condições do estudante e respeitados o mínimo de 200 dias letivos e 800 horas anuais, a proposta pedagógica deve atender com qualidade à sua singularidade, especificando uma organização curricular e metodológica diferenciada, e pode, para garantir a permanência e o êxito destes estudantes, ampliar a duração do curso para mais de 3 anos, com menor carga horária diária e anual, garantido total mínimo de 2.400 horas até 2021 e de 3.000 horas a partir do ano letivo de 2022. Parágrafo 4º. Na modalidade de educação de jovens e adultos, deve ser especificada uma organização curricular e metodológica diferenciada para os jovens e adultos, considerando as particularidades geracionais, preferencialmente integrada com a formação técnica e profissional, podendo ampliar seus tempos de organização escolar, com menor carga horária diária e anual, garantida a carga horária mínima da parte comum de 1.200 horas e observadas as diretrizes específicas. Parágrafo 5º. Na modalidade de educação de jovens e adultos é possível oferecer até 80% de sua carga horária à distância, tanto na formação geral básica quanto nos itinerários formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico, digital ou não, e pedagógico apropriado. Parágrafo 6º. Na educação especial, na educação do campo, na educação escolar indígena, na educação escolar quilombola, na educação de pessoas em regime de acolhimento ou internação, e em regime de privação de liberdade, atendimento escolar de adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas, na educação escolar para populações em situação de itinerância, e na educação à distância devem ser observadas as respectivas diretrizes e normas nacionais. Parágrafo 7º. As áreas do conhecimento podem ser organizadas em unidades curriculares, competências e habilidades, unidades de estudo, módulos, atividades, práticas e projetos contextualizados ou diversamente articuladores de saberes, desenvolvimento transversal ou transdisciplinar de temas ou outras formas de organização. Parágrafo 8º. As áreas do conhecimento devem propiciar ao estudante a apropriação de conceitos e categorias básicas e não o acúmulo de informações e conhecimentos, estabelecendo um conjunto necessário de saberes integrados e significativos. Parágrafo 9º. A organização curricular do ensino médio deve oferecer tempos e espaços próprios ou em parcerias com outras organizações para estudos e atividades,
a fim de melhor responder à heterogeneidade e pluralidade de condições, múltiplos interesses e aspirações dos estudantes, com suas especificidades etárias, sociais e culturais, bem como sua fase de desenvolvimento, desde que: Inciso 1. A parceria com as organizações esteja devidamente firmada com a instituição ou rede de ensino e reconhecida pelo sistema de ensino. Inciso 2. A organização esteja credenciada pelo sistema de ensino, quando a parceria envolver a oferta de formação técnica e profissional. Inciso 3. A instituição escolar de origem dos estudantes se responsabilize pelos atos escolares, incluindo, entre outros, matrícula, controle de frequência, aproveitamento e certificação dos estudantes. Parágrafo 10. Formas diversificadas de itinerários formativos podem ser organizadas, desde que articuladas às dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, e definidas pela proposta pedagógica, atendendo necessidades, anseios e aspirações dos estudantes e à realidade da escola e do seu meio. Parágrafo 11. A contextualização e a interdisciplinaridade devem assegurar a articulação entre diferentes áreas do conhecimento, propiciando a interlocução dos saberes para a solução de problemas complexos. Parágrafo 12. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino podem estabelecer critérios para que atividades realizadas por seus estudantes em outras instituições, nacionais ou estrangeiras, sejam avaliadas e reconhecidas como parte da carga horária do ensino médio, tanto da formação geral básica quanto dos itinerários formativos. Parágrafo 13. As atividades realizadas pelos estudantes, consideradas parte da carga horária do ensino médio, podem ser aulas, cursos, estágios, oficinas, trabalho supervisionado, atividades de extensão, pesquisa de campo, iniciação científica, aprendizagem profissional, participação em trabalhos voluntários e demais atividades com intencionalidade pedagógica orientadas pelos docentes, assim como podem ser realizadas na forma presencial, mediada ou não por tecnologia, ou à distância, inclusive mediante regime de parceria com instituições previamente credenciadas pelo sistema de ensino. Parágrafo 14. As atividades referidas no parágrafo 13 devem ter carga horária específica de acordo com critérios previamente definidos pela instituição ou rede de ensino, observadas as normas dos sistemas de ensino, e podem ser contabilizadas como certificações complementares se constar do histórico escolar do estudante. Parágrafo 15. As atividades realizadas à distância podem contemplar até 20% da carga horária total, podendo incidir tanto na formação geral básica quanto, preferencialmente, nos itinerários formativos do currículo, desde que haja suporte tecnológico, digital ou não, e pedagógico apropriado, necessariamente com acompanhamento, coordenação de docente da unidade escolar onde o estudante está matriculado, podendo a critério dos sistemas de ensino expandir para até 30% no ensino médio noturno. Artigo 18. Para efeito de cumprimento das exigências curriculares do ensino médio, os sistemas de ensino devem estabelecer critérios para reconhecer competências dos estudantes, tanto da formação geral básica quanto dos itinerários formativos do currículo, mediante diversas formas de comprovação, a saber: Inciso 1. Avaliação de saberes. Inciso 2. Demonstração prática. Inciso 3. Documentação emitida por instituições de caráter educativo. Parágrafo único. No âmbito do itinerário de formação técnica e profissional, as instituições e redes de ensino devem realizar processo de avaliação, reconhecimento e certificação de saberes e competências adquiridos na educação profissional, inclusive no trabalho, para fins de prosseguimento ou conclusão de estudos nos termos do artigo 41 da LDB, conferindo aos aprovados um diploma, no caso de habilitação técnica de nível médio, ou certificado idêntico ao de curso correspondente, no caso de curso, de qualificação profissional. Artigo 19. As instituições e redes de ensino devem emitir certificação de conclusão do ensino médio, que evidencie os saberes da formação geral básica e dos itinerários formativos. Parágrafo único. No caso de parcerias entre organizações. Inciso 1.
A instituição de ensino de origem do estudante é a responsável pela emissão de certificados de conclusão do ensino médio. Inciso 2. A organização parceira deve emitir certificados, diplomas ou outros documentos comprobatórios das atividades concluídas sob sua responsabilidade. Inciso 3. Os certificados, diplomas ou outros documentos comprobatórios de atividades desenvolvidas fora da escola de origem do estudante devem ser incorporados pela instituição de origem do estudante para efeito de emissão de certificação de conclusão do ensino médio. Inciso 4. Para a habilitação técnica, fica autorizada a organização parceira a emitir e registrar diplomas de conclusão válidos apenas com a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio. Título 3. Dos sistemas de ensino e da proposta pedagógica. Capítulo 1. Dos sistemas de ensino. Artigo 20. Os sistemas de ensino, atendendo à legislação e à normatização nacional vigentes e na busca da adequação às necessidades dos estudantes e do meio social, devem: Inciso 1. Garantir liberdade, autonomia e responsabilidade às unidades escolares, fortalecendo sua capacidade de concepção, formulação e execução de suas propostas pedagógicas. Inciso 2. Promover, mediante a institucionalização de mecanismos de participação da comunidade, alternativas de organização institucional que possibilitem: Alinhe a respeito à identidade própria de adolescentes, jovens e adultos organizando espaços e tempos adequados para a aprendizagem. Alinhe B. Várias alternativas pedagógicas, incluindo ações, situações e tempos diversos, bem como diferentes espaços intraescolares ou de outras instituições ou redes de ensino e da comunidade, para atividades educacionais, socioculturais favorecedoras de iniciativa, autonomia e protagonismo social dos estudantes. Alinha-se realização, inclusive pelos colegiados escolares e órgãos de representação estudantil, de ações fundamentadas nos direitos humanos e nos princípios éticos, de convivência e de participação democrática, visando a construir uma sociedade livre de preconceitos, discriminações e das diversas formas de violência. Inciso 3. Fomentar alternativas de diversificação e flexibilização curriculares, pelas unidades escolares, que ampliem as opções de escolha pelos estudantes. Inciso 4. 4. Promover a organização dos tempos escolares a fim de atender ao interesse do estudante em seu processo de aprendizagem, seja essa organização no formato de séries anuais, períodos semestrais, ciclos, módulos, sistema de créditos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização. Inciso 5. Orientar as instituições ou redes de ensino para promoverem: Alinhe a classificação do estudante, mediante avaliação pela instituição, para inserção em etapa adequada ao seu grau de desenvolvimento e experiência. Alinha B. Aproveitamento de estudos realizados de conhecimentos constituídos tanto no ensino formal como no informal, e na experiência extraescolar. Alinha C. Certificação que habilite o concluinte do ensino médio ao prosseguimento dos estudos em nível superior, ou em outros cursos ou formações para os quais a conclusão do ensino médio seja etapa obrigatória. Alinha D. Aproveitamento de conhecimentos para o prosseguimento dos estudos em diferentes formações, seja por aproveitamento de créditos, por certificações complementares, entre outras, conforme o artigo 18. Inciso 6. Estabelecer normas complementares e políticas educacionais para execução e cumprimento das disposições destas diretrizes, considerando as peculiaridades regionais ou locais. Inciso 7. Instituir sistemas de avaliação e utilizar os sistemas de avaliação operados pelo Ministério da Educação, a fim de acompanhar resultados, tendo como referência a formação geral básica, a legislação e as normas, estas diretrizes e as propostas pedagógicas das unidades escolares. Inciso 8. Possibilitar, mediante a disponibilidade de vagas na rede, ao estudante concluinte, imediatamente após a conclusão do curso de ensino médio, cursar outro itinerário formativo de que trata o artigo 12. Artigo 21. Para a implementação destas diretrizes, cabe aos sistemas de ensino prover: Inciso 1. Os recursos financeiros e materiais necessários à ampliação dos
tempos e espaços dedicados ao trabalho educativo nas unidades escolares. Inciso 2. Aquisição, produção e/ou distribuição de materiais didáticos e escolares adequados. Inciso 3. Professores com jornada de trabalho e formação, inclusive continuada, adequadas para o desenvolvimento do currículo, bem como dos gestores e demais profissionais das unidades escolares. Inciso 4. Instrumentos de incentivo e valorização dos profissionais da educação, com base em planos de carreira, e outros dispositivos voltados para esse fim. Inciso 5. Acompanhamento e avaliação dos programas e ações educativas nas respectivas redes e unidades escolares. Artigo 22. Cabe ao Ministério da Educação oferecer subsídios e apoio técnico e financeiro para a implementação destas diretrizes, em regime de colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Artigo 23. Os sistemas de ensino devem utilizar os resultados do Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, como subsídio para avaliar, rever e propor políticas públicas para a educação básica. Artigo 24. As instituições e redes de ensino devem utilizar avaliação específica tanto para a formação geral básica, quanto para os itinerários formativos do respectivo currículo que consiga acompanhar o desenvolvimento das competências previstas. Artigo 25. Os sistemas de ensino devem estabelecer formas de reconhecer, validar e certificar os saberes adquiridos tanto em processo de escolarização quanto nas experiências de vida e trabalho daqueles que estão fora da escola ou em distorção idade, ano de escolarização. Capítulo 2. Da proposta pedagógica. Artigo 26. Com fundamento no princípio do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, no exercício de sua autonomia e na gestão democrática, a proposta pedagógica das unidades escolares deve traduzir a proposta educativa construída coletivamente, garantida a participação efetiva da comunidade escolar e local, bem como a permanente construção da identidade entre a escola e o território no qual está inserida. Parágrafo 1º. Cabe a cada unidade escolar a elaboração da sua proposta pedagógica em consonância com o documento curricular definido pelo seu sistema de ensino. Parágrafo 2º. A proposta pedagógica deve conter o desenho dos arranjos curriculares a serem oferecidos pela unidade escolar, bem como as estratégias para oferta de itinerários formativos. Parágrafo 3º. A proposta pedagógica, na sua concepção e implementação, deve considerar os estudantes e os professores como sujeitos históricos e de direitos, participantes ativos e protagonistas na sua diversidade e singularidade. Parágrafo 4º. A instituição de ensino deve atualizar, periodicamente, sua proposta pedagógica e dar-lhe publicidade à comunidade escolar e às famílias. Artigo 27. A proposta pedagógica das unidades escolares que ofertam o ensino médio deve considerar: Inciso 1. Atividades integradoras artístico-culturais, tecnológicas e de iniciação científica, vinculadas ao trabalho, ao meio ambiente e à prática social. Inciso 2. Problematização como instrumento de incentivo à pesquisa, à curiosidade pelo inusitado e ao desenvolvimento do espírito inventivo. Inciso 3. A aprendizagem como processo de apropriação significativa dos conhecimentos, superando a aprendizagem limitada à memorização. Inciso 4. Valorização da leitura e da produção escrita em todos os campos do saber. Inciso 5. Comportamento ético, como ponto de partida para o reconhecimento dos direitos humanos e da cidadania, e para a prática de um humanismo contemporâneo expresso pelo reconhecimento, respeito e acolhimento da identidade do outro, e pela incorporação da solidariedade. Inciso 6. Articulação entre teoria e prática, vinculando o trabalho intelectual às atividades práticas ou experimentais. Inciso 7. Integração com o mundo do trabalho por meio de estágios, de aprendizagem profissional, entre outras, conforme legislação específica, considerando as necessidades e demandas do mundo de trabalho em cada região e unidade da federação. Inciso 8. Utilização de diferentes mídias como processo de dinamização dos ambientes de aprendizagem e construção de novos saberes. Inciso 9. Capacidade permanente de aprender a aprender, desenvolvendo a autonomia dos estudantes. Inciso 10.
Atividades sociais que estimulem o convívio humano. Inciso 11. Avaliação da aprendizagem com diagnóstico preliminar, e entendida como processo de caráter formativo, permanente e cumulativo. Inciso 12. Acompanhamento da vida escolar dos estudantes, promovendo desempenho, análise de resultados e comunicação com a família. Inciso 13. Atividades complementares e de superação das dificuldades de aprendizagem para que o estudante tenha êxito em seus estudos. Inciso 14. Reconhecimento e atendimento da diversidade e diferentes nuances da desigualdade e da exclusão na sociedade brasileira. Inciso 15. Promoção dos direitos humanos mediante a discussão de temas relativos à raça e etnia, religião, gênero, identidade de gênero e orientação sexual, pessoas com deficiência, entre outros, bem como práticas que contribuam para a igualdade e para o enfrentamento de preconceitos, discriminação e violência sob todas as formas. Inciso 16. Análise e reflexão crítica da realidade brasileira, de sua organização social e produtiva na relação de complementaridade entre espaços urbanos e do campo. Inciso 17. Estudo e desenvolvimento de atividades socioambientais, conduzindo a educação ambiental como uma prática educativa integrada, contínua e permanente. Inciso 18. Práticas desportivas e de expressão corporal, que contribuam para a saúde, a sociabilidade e a cooperação. Inciso 19. Atividades intersetoriais, entre outras, de promoção da saúde física e mental, saúde sexual e saúde reprodutiva, e prevenção do uso de drogas. Inciso 20. Produção de mídias nas escolas a partir da promoção de atividades que favoreçam as habilidades de leitura e análise do papel cultural, político e econômico dos meios de comunicação na sociedade. Inciso 21. Participação social e protagonismo dos estudantes, como agentes de transformação de suas unidades de ensino e de suas comunidades. Inciso 22. Condições materiais, funcionais e didático-pedagógicas, para que os profissionais da escola efetivem as proposições do projeto. Inciso 23. O projeto de vida e carreira do estudante, como uma estratégia pedagógica cujo objetivo é promover o autoconhecimento do estudante e sua dimensão cidadã, de modo a orientar o planejamento da carreira profissional almejada, a partir de seus interesses, talentos, desejos e potencialidades. Parágrafo único. A proposta pedagógica deve, ainda, orientar. Alínea dispositivos, medidas e atos de organização do trabalho escolar. Alínea B mecanismos de promoção e fortalecimento da autonomia escolar, mediante a alocação de recursos financeiros, administrativos e de suporte técnico necessários à sua realização. Alínea C adequação dos recursos físicos, inclusive organização dos espaços, equipamentos, biblioteca, laboratórios e outros ambientes educacionais. Título 4. Disposições gerais e transitórias. Artigo 28. A formação de docentes para atuar no ensino médio, far-se-á, em nível da educação superior, em cursos de licenciatura. Artigo 29. Profissionais com notório saber reconhecido pelos respectivos sistemas de ensino, podem atuar, como docentes do ensino médio apenas no itinerário de formação técnica e profissional para ministrar conteúdos afins à sua formação ou experiência profissional, devidamente comprovadas. Conforme inciso 4 do artigo 61 da LDB. Parágrafo único. A docência nas instituições e redes de ensino, que ofertam o itinerário de formação técnica e profissional, poderá ser realizada por profissionais com comprovada competência técnica referente ao saber operativo de atividades inerentes à respectiva formação técnica e profissional. Artigo 30. Podem ser admitidos para a docência no ensino médio profissionais graduados que tenham realizado programas de complementação pedagógica, ou concluído o curso de pós-graduação estrito sensu, orientado para o magistério na educação básica. Artigo 31. A União deve estabelecer os padrões de desempenho esperados para o ensino médio, que serão referência nos processos nacionais de avaliação em larga escala, a partir da Base Nacional Comum Curricular, BNC. Artigo 32. As matrizes do Exame Nacional do Ensino Médio Enem
e dos demais processos seletivos para acesso à educação superior, deverão necessariamente ser elaboradas em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, BNC, e o disposto nos referenciais para a elaboração dos itinerários formativos. Parágrafo 1º. O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado em 2 etapas, onde a primeira terá como referência a Base Nacional Comum Curricular, BNC, e a segunda, o disposto nos referenciais para a elaboração dos itinerários formativos. Parágrafo 2º. O estudante inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, escolherá as provas do exame da segunda etapa de acordo com a área vinculada ao curso superior que pretende cursar. Parágrafo 3º. As instituições de ensino superior deverão considerar para fins de acesso os resultados de ambas as etapas do Exame Nacional do Ensino Médio, quando for o caso. Artigo 33. O Ministério da Educação deve estabelecer os referenciais para a elaboração dos itinerários formativos no prazo de até 90 dias a contar da data de publicação desta resolução. Artigo 34. Estas diretrizes devem nortear a elaboração de propostas curriculares, a formação de professores, os investimentos em materiais didáticos e os sistemas nacionais de avaliação da educação básica. Parágrafo único. O Ministério da Educação deve adequar o Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, e demais programas nacionais voltados à distribuição de livros e materiais didáticos, recursos físicos e digitais para alunos e professores que atendam ao que foi definido para a formação básica geral, e itinerários formativos, organizados de acordo com estas diretrizes. Artigo 35. A implementação das diretrizes curriculares nacionais dispostas nesta resolução obedecerá aos procedimentos e cronograma definidos nos termos do artigo 12 da Lei nº 13.415, de 16 de fevereiro de 2017. Parágrafo 1º. O Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, deverá ser adequado ao disposto nesta resolução, de acordo com o cronograma a ser proposto pelo Ministério da Educação, MEC. Parágrafo 2º. O Programa Nacional do Livro Didático, PNLD, deverá ser adequado ao disposto nesta resolução, de acordo com o cronograma de implementação dos novos currículos do ensino médio. Artigo 36. É assegurado aos alunos matriculados no ensino médio, em data anterior ao início da implementação das diretrizes curriculares nacionais dispostas na presente resolução, o direito de concluírem seus estudos segundo organização curricular orientada pela Resolução CNE, SEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, ou de migração para nova organização curricular, garantido o aproveitamento integral dos estudos anteriormente realizados e vedado o alongamento do período de duração dessa etapa da educação básica. Artigo 37. A Resolução CNE, SEB nº 2, de 30 de janeiro de 2012, permanecerá em vigor até o ano de início de implementação do disposto na presente resolução. Artigo 38. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.